Então, pessoal, a gente está aqui no meu repositório, tá? No meu repositório do modo aluno. Hoje a gente vai falar sobre a apostila, tá? Hoje é teoria, então módulo 6 e 7 aí vai dar tempo, tá? E plataforma, tá bom? Plataforma aí. Então, o que que acontece? A plataforma, ela também, tá? Essa é a tela que vocês não estão vendo. Então, por exemplo, por que o Richard está reprovado aqui? Provavelmente, e o cenário é esse, né? E o cenário é esse, Richard. Você demorou para responder, eu falei para você, deixa que depois eu altero, e aí ficou nisso. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem sobre isso aí. Então, só esperar aqui a plataforma acessar. E aí, pessoal, eu estou removendo todos os EADs que estão vencidos e todos os EADs que estão reprovados, tá? Por excesso de tempo aí, tá bom? Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Bom, Richard, se prepara aí, entra no seu GitHub, por favor. Entra na sua plataforma, por favor. Eu vou parar de compartilhar. Vai lá, compartilha pra gente aí a sua tela, por favor. Relaxa, tá? Compartilha a sua tela lá pra gente, por favor. Beleza. Pode entrar aí, tá? Relaxa que a gente não tá vendo sua senha. Isso, né? Ele é gótico trevoso, né? E tal. Então, ó, lá em linguagem de programação back-end, ele vai clicar em continuar. E aí, ele vai dar uma scrollada, né? Então, em desafio prático manipulação de arquivos, clica lá. Ele está reprovado, tá? E aí ele vai ser reprovado de novo, porque eu vou pedir para ele clicar em tente novamente. Então, o que que acontece, pessoal? E aí eu quero, se você puder deixar esse short, tá, Henrique? Então, o que que acontece? A princípio, o Richard já fez. Então, ele vai descer até lá embaixo. E lá embaixo, ele vai colocar a resposta, tá? Ele vai colocar a resposta via link, ou aonde está essa caixa de texto, ele vai colocar o link também. Ô Richard, aperta lá o F11 de novo e envia essa atividade de novo lá pra gente. Isso. Então é o módulo 5, né? Tá? E aí é o link, tá, Richard? Na parte de cima. Isso. Pode copiar. Esse é um dos jeitos de colocar, tá bom? Esse é um dos jeitos de se colocar, beleza? Aí o que que acontece? O certo seria colocar nessa opção de link aí, tá bom? Isso. Então, gente, pode clicar. Então, o jeito certo de fazer seria esse, tá? Seria desse jeito. Então, ele colocaria lá a URL, né, o endereço do GitHub e colocaria o texto. Apaga aí o texto aí, o Richard. Isso, coloca módulo 5 só módulo 5. Isso, beleza. Pede para abrir uma nova aba, por favor. Beleza. E pode atualizar. E pode responder. Tá? E na gravação, vocês vão ver como é que vai ficar. Por exemplo, eu estou acessando de novo os arquivos do Richard. Tá? Vou dar aqui uma atualizada na tela. Então, eu estou vendo aqui o Richard. Eu vou reavaliar ele. Tá? E aí aqui apareceu para mim pendente. E aí eu vou lançar a nota, ó. Vou lançar a nota. Pronto. Tá aprovado. Beleza? E aí pode estar continuando a fazer as atividades. Então, todos os jovens
Todos os jovens que estiver com atividade vencida ou reprovada, eu vou fazer como eu fiz com o Richard. Eu vou excluir, vou mandar um zap, vou mandar uma mensagem, vou pedir para fazer de novo e aí vai ser feito, tá? Módulo 6, módulo 5 feito, falta o restante, tá? Então, pessoal, os repositórios, o código da transformação EAD, a plataforma, tem que ser desse jeito. Dá uma scrollada na tela, doutor. E aí, o README, tá? O arquivo README de vocês vai ser diferente, tá bom? Então, segunda-feira, eu vou mudar o README aí. Clica lá na barra de endereço. Barra de endereço, em cima. Onde tá isso? Clica de novo. Clica. Apaga Richard. Tá. Vai lá, entra lá no Ivan, por favor. Ivan menos mobile. Isso, obrigado. Então, a gente tem um repositório novo para ser feito, tá? Esse repositório novo é o Logica Programming Python CDT. Então, você que está com o computador em casa, você tem o seguinte: você vai criar um repositório com esse nome, né? Logic, pode copiar já, Richard. Logic Program CDT, a gente tem aí, e tem o About também, tá? Que tá ali. Então, pessoal, você no computador de casa e você na segunda-feira e terça-feira da semana que vem, porque semana que vem tem aula, tá? Você vai criar esse repositório, beleza? Dentro desse repositório, as aulas de lógica de programação e tudo mais vai estar aí agora. Então, a aula de hoje e tudo mais vai estar aí dentro. Ô Richard, vai lá de novo no seu repositório, lá em cima, Richard, alguma coisa. Isso. Sobe para cima. Isso. Vai lá no Richard de novo. Isso. Beleza. Cria um novo repositório. Isso. Beleza? Aí, Richard, você consegue dar um logotipo do Windows e a letra V? Isso. Tá. Vai lá na descrição, então. Clica lá na descrição. Não, tudo bem. Clica na descrição. Clica na descrição. Isso. Logotipo do Windows, a letra V. Cola. É para colar, tá, gente? É para colar. Desce mais um pouco. Depois, aí você pode fazer, ó. Repositório público, o README aberto, Git, no Git ignore e licença MIT, tá bom? Licença MIT. Isso, beleza. Agora volta lá no meu repositório e tenta copiar o título. Isso. Beleza, gente? Então, o Richard está fazendo em casa. Você que está em casa com o computador, faça também. Eduarda, faz também no seu notebook, tá? Então, podem criar, tá bom? Vocês podem criar esse repositório. Então, gente, só para a gente finalizar, o aluno, Ivan, ele vai ter aí alguns repositórios, tá? Ele vai ter alguns repositórios aí, tá? Então, esses repositórios que a gente vai ter vai ser igual do professor, tá? Então, a gente tem o repositório código da transformação -EAD, né? Eu preciso colocar aqui, eu vou até mostrar para vocês. Código da transformação EAD. A gente vai ter intro CDT, a gente vai ter lógica de programação Python, introdução à programação orientada a objetos e APIs e projetos, além do portfólio, né? E aí o portfólio ele vai ser num futuro aí, a gente vai estar falando dele num futuro. Uma outra dica, um truque de malandro seria o seguinte:
No GitHub do Ivan, do aluno, tá? No GitHub do aluno, tem as atividades pedidas. Podia falar enunciado? Sim. Pedidas, tá? Então, nesse repositório do Ivan, vocês vão achar no código da transformação todos os módulos, tá? E aí, pessoal, o que eu estou falando para todo mundo de manhã e de tarde é o seguinte, por exemplo, Diego, em que módulo você está? Eu estou no módulo Introdução Python. Então, essas são as atividades da plataforma. Essas são as atividades do módulo Python. Adriano, que módulo que você está? Eu estou em estrutura de dados. Esses são os enunciados, essas são as perguntas, são as atividades do estrutura de dados. Então você não precisa sempre abrir a plataforma para fazer pipipi. Então eu já estou deixando as perguntas, o enunciado, para vocês simplesmente fazerem. Vai fazendo, faz que nem o Richard. Vai fazendo, vai colocando, vai criando, vai alimentando aí, tá bom? Eu vou dar um jeito de seguir todos os jovens aí, né? De seguir todos os jovens aí, para vocês terem esse repositório. Aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer módulo 6 e 7, tá? Eu vou explicar aí nessa próxima hora, nesses próximos 30 minutos aí, o que é manipulação de arquivos, eu vou explicar isso dentro da sala, e como a gente vai fazer os exercícios aí. Pessoal, página 31 da apostila, lendo o arquivo. Eu vou entrar aqui no modo jovem, tá? E pior que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estava usando esse aqui, né? O antigo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer com vocês. Eu vou ter que ler aqui. Porque o recente eu não fiz ainda. Vacilei também, ó. Preciso fazer também, ó. Manipulação de arquivos, tá? Então, para explicar essa matéria, né? Para explicar essa aula aqui agora, eu vou passar aqui a apostila, a gente vai ler, vai entender, tá? Tudo isso aqui, mas eu vou usar aqui de exemplo. Então, a gente vai começar a seguir agora. Eu vou começar com um exemplo simples. Para explicar esse módulo, eu vou usar o exemplo da hamburgueria, né? Da hamburgueria. Lembrando que eu tenho aqui a anotação de vocês, né? Então, a turma da manhã, né? A turma da manhã. Então, foram feitos aqui, tiveram 2 equipes que fizeram, né? Mas eu peguei dessa turma de terça-feira, depois eu tenho que adicionar o pessoal aí, tá? A gente faz um exemplo simples, depois a gente começa a fazer exemplos mais requintados aí, tá? Bom, gente, então como é que vai funcionar? Todo programa, e isso parece bobagem aí, né? Todo programa, nossa, depois de tanto tempo, todo programa ele recebe arquivos, né? Ele faz updates aí, mas ele também faz alteração. Só que update, subir arquivos e reescrever arquivos, nada faz sentido se eu não começar a fazer com o mais simples, que é a leitura. Então, um cardápio, então
um serviço, um produto, ele não precisa ser inserido diretamente no meu programa. Então, só para vocês entenderem aqui, código da transformação, eu fiz uma alteração. Lógica, né? Eu subi o meu GitHub desktop, né? Nesse computador, eu estou usando o meu gabinete para fazer a gravação, a aula. E então, lá no meu arquivo, eu tenho a necessidade do quê? O cardápio para o cardápio que eu vou usar, vou até colocar aqui diferente. O cardápio eu coloco aqui manualmente. Então eu tenho uma variável chamada cardápio, tá? E dentro dessa variável eu tenho chaves. E essas chaves ela não recebe vazio, ela não fica vazio. Ela recebe informações aí. Legal, bacana. Só por um título de normalização, né? Explicação manhã menos mod 6.py. Então, se a gente pegar literalmente o que está escrito na apostila, literalmente o que está na apostila, né? Arquivo recebe open, nome do arquivo, beleza, legal, de boa. Só que aí a gente precisa entender o seguinte: esse arquivo que ele está sendo lido, né, que ele vai ser lido, ele tem que pertencer à pasta, ao repositório. Então, ó, eu vou criar outro arquivo, eu vou chamar ele de arquivo lido.txt. Tá? E aí, arquivo lido, eu vou escrever, né? Esse é o arquivo lido, tá? Simples assim, nada de diferente, nada de difícil, tá? Então, o que acontece aqui? Para que o meu Python, não tem nada no meu Python, né? Eu quero fazer essa explicação um pouco diferente para vocês, para a gente ditar um ritmo. Então, se eu fazer aqui um print, simplesmente um print, né? E sistema de upload dos arquivos jovens, tá? Então, se eu simplesmente sistema de upload dos jovens, dos arquivos jovens, e eu for executar, aqui aparece, certo? A minha maior preocupação, o meu maior interesse é fazer com que esse arquivo lido ele seja exibido aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Eu preciso fazer com que esse arquivo ele seja lido no meu sistema. O exemplo que eu trouxe para vocês seria um pouco mais avançado, mas daria super certo para a gente trabalhar. Agora que a gente chegou em um módulo, a princípio está liberado a utilização das funções, tá? A gente vai no presencial, a gente vai falar isso com mais calma, tá? Mas os defs agora eles estão liberados, as funções estão liberadas. Isso aconteceu muito com a turma da manhã,
a turma da manhã de terça-feira é uma turma também muito boa, no sentido fazer de fazer as, as atividades, né? E aí eles estavam usando funções, tipo, 3 aulas antes de eu começar a explicar. Porque eles estavam utilizando de IA, né? Eu tinha orientado eles para eles fazerem disso, pipipi, popopó, sem problema nenhum. Mas o que estava acontecendo? Quando eu perguntava o que era para fazer, havia um conflito, né? Não sei se o Gabriel ou a Maria vai poder me falar sobre isso, mas a gente tinha uma dificuldade. Por outro lado, a turma da manhã de segunda-feira, eles já estavam usando o try e o exception, que é um tratamento de erro já, tá? Que já é um tratamento de erro. E não tem problema nenhum, tá bom? Os dois. Só que o que eu preciso que vocês entendam, né? Que vocês entendam. Isso aqui que vocês estão vendo é uma função definida pelo usuário, tá? Eu poderia criar um def, por exemplo, arquivo jovem? Poderia. Arquivo underline jovem? Poderia. Mas como a gente está fazendo um arquivo TXT, eu, quando estava escrevendo a aula para vocês, eu pensei em ler TXT. Até então eu coloquei, né, arquivo lido, ler TXT, né? Eu posso até mudar isso também, né, para vocês aí. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Então, pessoal, continuando aí, a gente vai ter o try. O try, ele vai ser um tratamento de erro dos arquivos. Pensa que o try e o exception seria o if e o else. Tá? Eu não posso falar isso pelo menos para a turma da tarde, porque na turma da tarde eles saem correndo aí por causa do if e else. Então, tratamento de erro dos arquivos, resposta dos erros. Eu não sei se está muito claro para vocês. Eu vou até pular aqui algumas linhas para ver se vocês ficam à vontade com isso, tá? Então eu vou executar esse sistema simplesmente com essa nova informação, tá? Ó, vou jogar aqui, joguei e saí correndo. Sistema de upload dos arquivos jovens. Não aconteceu mais nada, né? Não aconteceu mais nada. Mas eu quero que você que está no computador, você leia isso, tá? Você que leia isso. E você que está no celular, tenta printar essa tela, tá bom? Você que está no celular, tenta printar essa tela. Lembrando que os comentários em verde não é para fazer nada. É só fazer aí. Sistema de upload de arquivos, def ler arquivo, try, with open, tá bom? Vamos lá. Você que está no computador, se puder digitar isso, por favor. Aqui eu só vou colocar. Então aqui, o que acontece? Print sistema de upload de arquivos. Eu vou ter uma função que lê os arquivos, tá? O caminho de arquivo. Aqui eu posso fazer, por exemplo, uma alteração, tá? Eu posso fazer uma alteração. E aí eu vou até deixar aqui. Por que fazer essa alteração? Aqui, por exemplo, eu colocaria arquivo
underline lido.txt. Só para vocês entenderem. E o que eu faria aqui? O que eu faria aqui? Aqui eu colocaria a mesma coisa. A variável de arquivo lido.txt. Tá? Deixa eu só fazer uma cópia para poder explicar para o pessoal ou da tarde ou o pessoal que não entendeu. Porque vai estar lá o original, né? A minha anotação. Então, eu vou abrir o arquivo lido. Esse arquivo, ele vai ser reader. O que significa reader, pessoal? Então, reader, ele vai ser lido ou escrito. Lido, né? Reader seria escrito. Não é aula de inglês, tá? Não é aula de inglês. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Então, o writer seria escrito e o reader seria lido ou ler, né? Eu vou escrever lido. Nossa, me deu fome agora. Beleza? Temos o outro também, mas vamos com calma. Então, esse arquivo ele vai ser lido. E esse arquivo lido, ele vai ter que ser lido em uma codificação, em um formato. E aí, o que acontece? Esse arquivo lido, né, esse arquivo lido, que vai ser executado pela UTF-8, que é Brasil, significa que está no Brasil, ele vai pertencer a um ficheiro. O que vai acontecer com ele? Esse ficheiro, esse arquivo, né? Acho que eu vou escrever arquivo de novo. E aqui eu tenho que escrever arquivo de novo. Tá? E esse arquivo, ele vai ser lido. E o que vai voltar nele? Vai voltar o arquivo escrito. Não entendi nada, professor. Vamos fazer para vocês entenderem aí melhor, tá? Vou colocar aqui o arquivo. Nossa, coloquei tudo junto. O arquivo underline lido.txt. Print vai ser o texto, tá? O texto vai ser esse aqui. Esse é o arquivo lido e vai aparecer. Vamos lá, vamos tentar? Tá? Aqui não está aparecendo tudo porque eu acho que eu preciso de uma tela de 32 polegadas. Sistema de upload dos jovens, tá? O que acontece? Vai aparecer alguma coisa pra gente? Não, não vai aparecer nada pra gente ainda, tá? Mas se esse arquivo aqui ele tivesse vazio ou com outro nome, agora ele fica com outro nome, e eu fosse executar esse arquivo, ele daria erro, tá? Ele estaria dando um erro aí de execução. Tudo bem? Uma forma avançada de fazer tudo isso é esse que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Então, continuando aqui, olha como que seria o arquivo lido, ó. O arquivo não lido, o arquivo lido. Continua, esse é o arquivo lido, esse é o arquivo lido, né? Tudo aqui certinho. E aí agora eu vou executar. Uma outra forma avançada. Sistema de upload de arquivos de jovens, 30 linhas, que nem a gente faz lá, colocando. E aí, tá vendo lá? Tá vendo, pessoal? Com o abrir arquivo lido.txt,
ele vai ser leitor, vai estar no formato Brasil, tá? E aí o pessoal de web não precisa mais do BR, mas o pessoal de web sabe que o CSS precisa no TF-8, certo? O pessoal que fez web, que faz web, né? O TF-8. E aí o arquivo vai ser um conteúdo do arquivo. Pensa que o arquivo, ele precisa de uma etiqueta. O arquivo ele tem um nome, arquivo lido, mas ele precisa de uma etiqueta. Essa etiqueta no Python precisa existir, tá? Precisa existir. Quando essa etiqueta ela é lida no Python, ela recebe uma variável. Ivan, ainda não estou entendendo. A sua mãe te fez. E aí eu sei que está gravando. A sua mãe te fez, certo? Quando ela te fez, ela fez você sabendo de todas as suas características, cor de olho, cabelo, quando você nasceu, né? Tô viajando. Quando você nasceu, ela já sabia qual era a cor do seu olho, já sabia como é o formato do seu cabelo, sabia que você ia ter uma marca de nascença, pipipi, popopó. É a mesma coisa. Você tem uma etiqueta, tem uma característica. Essa característica tem as informações suas. Então, a pessoa recebe um nome, esse nome recebe características. É a mesma coisa entre guardar tudo que está no texto em uma variável, mostrar o conteúdo na tela. Vamos fazer de novo? Então, gente, não sei se está muito claro para vocês aí, tá? E tudo bem se não tiver claro, tá? Então, aqui a gente tem uma forma, e ele está grandão porque eu separei, né? Aqui a gente tem uma forma simples de fazer a leitura do arquivo e retornar o arquivo. Aqui a gente vai para uma parte avançada. Tá? Deixa eu ver se eu apago aqui. O que acontece? Esse arquivo, ele simplesmente é lido pelo Python. Eu não tenho, no caso, uma tela que eu possa carregar os arquivos. Eu não tenho uma tela que eu possa carregar o arquivo e digitar o arquivo nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento. Então, eu vou ter que fazer esse processo. É lógico que no final dessa explicação ou dessa intenção, a gente consiga ver o arquivo escrito e a gente consiga alterar o que está escrito, tá? Alterar o que está escrito, né? Para isso. Tudo bem? Pessoal com computador, eu vou colocar lá no repositório, podem ficar tranquilos aí. Bom, e se o arquivo não fosse lido? Aí, só para vocês entenderem. Ô, Jeová. E aí, se esse arquivo ele não existisse, né? O arquivo lido não existisse. E eu vou apagar ele aqui, ó. Apaguei, tá? Eu só apaguei. Mas o meu sistema, ele tem aqui, ó, arquivo lido, né? Novo arquivo, arquivo do cliente, e eu vou executá-lo. E aí, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não tem um tratamento, ó. Aí faz sentido o tratamento de erro. Ou aí faz sentido usar o if-else. Mas, de forma pythônica, né? De forma pythônica, a gente precisa usar o try
e o except aqui quando dá erro, tá bom? Esse programa aqui, ele é um programa mais complexo, mas ele é um programa simples porque ele não faz o tratamento de erro, ó. Tá vendo, ó? Aqui ele não dá erro nenhum. Poderia usar o try e o exception? Poderia usar para fazer o tratamento, né? Então, quando ou try, né? O try abrir arquivo, pipipipopopó, caminho e tudo mais, tá bom? Então, Laís que gosta de tratamento de erro aí, se você puder fazer no seu repositório, mas aqui ficaria... Peraí que eu já cheguei nessa idade. Aqui ficaria um try, né? E aí aqui ficaria um except, tá? Não vou fazer isso, que eu vou fazer com a turma. Não vou fazer isso, eu vou fazer com vocês lá no presencial, tanto terça e segunda-feira. Aí agora a gente pega um pouco mais firme mesmo, né? Eu dou o exemplo, eu explico a matéria para vocês e a gente vai mais para ritmo de aula mesmo, tá bom? Né? Espero que não seja tão, né? Vai no ritmo de aula mesmo, para a gente estar fazendo. Vou dar um Ctrl Z aqui, porque a nossa vida poderia ter um Ctrl Z, né? Poderia ter um Ctrl Z, seria muito legal. Aí. Muito bem. Já que o arquivo, ele lê o arquivo normalmente, e a gente consegue ver o arquivo normalmente, o que seria necessário para a gente escrever esse arquivo, né? O que seria necessário para a gente escrever esse arquivo? É o que a gente vai ver na semana que vem. É o que a gente vai ver na nossa apostila, tá? Então, aqui na apostila, eu vou ter a leitura, a escrita, a anexação e a conversão do binário aí, tá bom? Como tá na nossa apostila, como tá também na nossa plataforma para ser visualizado aí, tá bom? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ler e entender aí, né? Ler e entender, mas toda vez que eu fizer uma escrita ou uma leitura, eu preciso trocar a letra, tá? Do arquivo. Então, seguindo aqui a apostila, aqui, eu posso fazer um com open, né? E simplesmente trocar e simplesmente anexar aqui a informação. Tudo bem? Beleza, então. Pessoal, para a gente começar a finalizar, eu quero mandar para vocês, eu quero mostrar para vocês uma variação, tá? Então, estou mandando aqui para vocês. Eu vou abrir aqui no meu para fazer também, tá? Pessoal, tá passando o carro do ovo, tá? É isso, tá, gente? Super. Então, eu pego aqui o meu arquivo, vou jogar aqui rapidinho, né? E aí, sobrescrever. Deixa eu ver se é a mesma anotação. Beleza, tá? Como a gente está fazendo uma escrita e uma leitura, né? Uma escrita e uma leitura, aqui eu coloco algumas informações novas aí. Então, só para a gente entender, ler arquivo, print lendo o arquivo agora, o arquivo TXT continua, né? Nesse formato. Atenção, dona de casa, atenção, tá? Vou deixar aqui grandão para vocês, tá? Então aqui se mantém naquilo que eu estava falando para vocês, tá? Lá na sala a gente vai
trabalhar aí mais um pouco. E o que entra diferente? Recebemos uma função chamada sobrescrever arquivo. Troco aí com vocês para um sistema de upload, né? Sobrescrever. Esse conteúdo novo, ele recebe uma informação e quando o arquivo vai ser escrito e ele recebe uma nova informação, tá? Uma nova informação. O arquivo foi limpo e o novo conteúdo foi gravado. Então, aqui é o próximo assunto que a gente vai tratar na segunda-feira. Aqui eu estou usando funções, mas agora, se eu for fazer função para todas as coisas, cadê eu? Eu não estou aparecendo? Ah, tá. E aí, se eu for fazer várias funções para várias coisas, o meu programa, em vez de ser um programa rápido, ele se torna um programa longo. Ele é rápido, ele vai correr na mesma velocidade, mas ele tem uma distância maior para estar correndo. Então, essa distância maior eu consigo resolver com módulos e pacotes. É isso que eu ia falar para vocês na aula de hoje. Então, o módulo e pacote, ele vai fazer com que a velocidade seja a mesma, mas em vez de eu ter um caminho longo a percorrer, eu tenho uma ponte. Eu tenho um acesso mais rápido aí, tá? Então, para a gente finalizar, vou executar aqui. Tá? Então, ó, sistema de upload de arquivo dos jovens, modo sobrescrever. Aqui tá, digite o que deseja salvar, isso apagará o que está lá. Então, eu vou colocar lembrete de aula. Beba água. Viajei. Beba água, tá? Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Beba água, tá? Água. Então, eu estou colocando o A com o acento gráfico. E estou colocando a vírgula e a exclamação. Digitei aqui. Poderia dar uma mensagem de tipo, deseja realmente excluir o arquivo, e eu coloco aqui, o arquivo será sobrescrito, né? Ó, aviso, o arquivo foi sobrescrito e um novo conteúdo gravado. Confirma isso, né? E aí, vamos ver o que acontece? Arquivo lido, vocês lembram que estava escrito, né? Arquivo lido, lembrete, beba água. O que estava escrito antes? Esse é o arquivo lido. Tudo bem? Tudo bem, gente? Né? Mais ou menos. Leia a apostila, tá? Faça o módulo... Eu vou olhar o que o Richard fez, né? Faça o módulo 5. Não precisa ser nesse ritmo. Faça com o que está pedindo. Não precisa fazer do jeito que eu fiz. Vocês podem fazer diferente. Podem fazer com uma tela mais diferenciada. Por exemplo... Aqui, ó. Você quer? Uau, que diferença, né? Uau, que diferença. Vou apagar aqui. Último assunto, gente. Acabou. Né? Uau, né? Aqui não deu certo, né? Acho que é 60, né? 60. Vou apagar aqui. Vou fazer de novo. Ó, o número da Mega Sena, hein? Faltou só 5, mas eu não vou muito longe não, tá? Né? Ficou? Ah, vai. Digite que vai ser escrito finalizando a aula. Leia a apostila. Faça a plataforma. Beleza? Então, ó, aviso, o arquivo está sendo lido. E aí, lendo o arquivo agora, finalizando a aula, leia a apostila e faça a plataforma, tá?
Gente, é isso. Quem saiu, eu não consegui ver. Então, obrigado, Vinícius. Obrigado, Ian. Obrigado, Samuel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Cauã. Obrigado, Eric. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Richard. Obrigado, Henrique. Obrigado, Juan. Obrigado, Maria. Obrigado, Anthony. Obrigado. Tem que continuar escrevendo. Obrigado, Laís. Agora vamos devagar. Obrigado, Marcos. Valeu, gente. Brigadão. Segunda-feira e terça-feira vou continuar explicando matéria e vou dar exercício para vocês, tá bom? Valeu, gente. Brigadão.